paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 14 e versículo de número 22 ao 24, que vai nos dizer assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nem sempre, irmãos, as direções que Deus vai trazer para a nossa vida vai trazer calmaria a todos os momentos, não. Vai ter momentos que vai ter ondas contrárias arremessando contra o nosso barco. Vai ter momentos que o vento será contrário para provar a nossa fé. Você vai observar aqui, irmãos, que foi Jesus quem compeliu os discípulos a passar para o outro lado. Os discípulos não foram porque quiseram, mas foram porque Jesus compeliu a eles. Hoje o Senhor diz para você, você está nessa situação e você sabe que não é porque você quer, mas é porque o Senhor lhe direcionou. E você diz: Deus, se o Senhor mandou eu orar por isso, por que está acontecendo isso? Ramanda candarasto. Se o Senhor diz que está nessa família, neste casamento, neste ministério, se o Senhor diz que está na minha vida, por que que isso tudo está acontecendo? Que vento contrário é esse? Rabasto candaraia. E Deus está dizendo para você hoje: eu estou no controle de tudo. Declare comigo: meu Deus está no controle do vento contrário. O meu Deus está no controle do vento contrário. Nós não podemos esquecer, irmãos. E quando Deus nos escolhe, isso não vai nos isentar de passarmos por alguns ventos contrários até chegarmos ao porto desejado. Muitas vezes nós vamos passar por ventos contrários. Muitas vezes nós vamos ver o barco parecer que vai a pique, porque tem muita gente que tem a ideia, irmãos, errada, de que quando o projeto é de Deus é tudo sempre em paz, mas não é. Tem coisas, irmãos, que nós passamos, tribulações e adversidades que o próprio Deus permite pra gente aprender. Não é pra gente morrer, mas é pra gente aprender. Aqui não era para a morte dos discípulos, mas era para que eles aprendessem mais do Senhor. Era para que eles tivessem experiência com Deus. Pense comigo, se tudo for bonança, se tudo for paz, como é que você vai ter experiências com Deus? Como é que Deus vai se apresentar para você? Hoje o Senhor ele está conversando com pessoas através dessa palavra e ele está dizendo: eu estou no controle, foi eu quem permiti você chegar a essa situação, foi eu quem realmente te dei a direção para que você seguisse. Fui eu quem lhe dei esse marido, fui eu quem lhe dei este casamento, fui eu quem lhe dei esses filhos. Irmãos, eu estou conversando com pessoas aqui que andam segundo a direção de Deus. Eu não estou falando de gente que acaba desobedecendo a ordem de Deus e depois quer culpar a Deus pelo resultado, não. Eu estou falando de gente que orou. Eu estou falando de pessoas que colocam a Deus em primeiro lugar. Eu estou falando de pessoas que estão andando na direção de Deus, mas não estão entendendo nada. E às vezes você se pega pensando e dizendo: mas se é de Deus, por que tanta tribulação? Se é de Deus, por que tanta adversidade? Deus está dizendo: eu estou te ensinando com este processo. Declare comigo: eu estou aprendendo com os processos de Deus. Eu estou aprendendo com os processos de Deus. Você agora pode estar se desesperando porque o vento está contrário. Mas Deus está dizendo: daqui a pouco você terá uma experiência tão grande para contar, que isso vai fortalecer a sua fé de maneira extraordinária. Daqui a pouco tem fortalecimento de fé chegando para algumas pessoas que estão me ouvindo agora, que estão realmente vivendo o vento contrário. Declare comigo: eu creio que Jesus vai fortalecer a minha fé. Eu creio que Jesus vai fortalecer a minha fé. Irmãos, Jesus despediu as multidões e ele subiu o monte a fim de orar sozinho. E quando chegou a tarde, irmãos, lá estava Jesus só. Caiu a tarde, Jesus estava lá sozinho. E os discípulos já estavam aonde, irmãos? A muitos estádios da terra. Eles estavam longe, humanamente falando. Açoitado pelas ondas. O barco estava lá, açoitado pelas ondas. Mas não foi Jesus que mandou?
Mas não foi Jesus que compeliu os discípulos? Aí você se pergunta, mas não foi o Senhor, Pai, que mandou eu fazer esse projeto? Por que que não tem ninguém para apoiar, para aprovar? Senhor, não foi o Senhor que mandou eu tomar a direção deste negócio? Por que tanta luta na minha casa, na minha família? E Deus está dizendo para você, eu estou te dando experiências, eu estou no controle. Você vai ver aqui, ó, que o barco estava sendo açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Mas eles não eram discípulos de Jesus? Mas não foi Jesus que mandou? Pois é para você entender que tem momentos na minha e na sua vida que, como servos de Deus, o vento vai ser contrário na nossa história. E as ondas, elas vão açoitar o nosso barco. E são nesses períodos, nestes momentos, que nós precisamos estar, o quê, irmãos? Vigilantes para não pecarmos. Vigilantes para não nos desesperarmos, para não murmurarmos, mas confiarmos que Deus está no controle de tudo. Eu não entendo, eu não sei como Deus vai fazer milagre. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas de uma coisa eu tenho certeza. Ele está no controle porque foi Ele que me direcionou a estar aqui. Declare comigo, eu não vou esquecer que o Senhor está no controle. Eu não vou esquecer que o Senhor está no controle. A Bíblia diz, irmãos, que na quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, foi que Jesus ali foi ter com eles. E quando Jesus foi ter com eles, Jesus foi andando por sobre o mar de maneira inusitada. O Senhor está dizendo, eu vou chegar para trazer para a sua vida socorro, eu vou chegar para trazer para a sua vida a resposta, e vai ser de maneira inusitada, vai ser de maneira exclusiva, vai ser de maneira diferente. Imagine os discípulos olhando e vendo Jesus caminhando por sobre as águas, algo que eles nunca haviam visto, algo que humanamente falando era impossível. Jesus estava chegando para solucionar aquele problema de uma maneira extraordinária. Jesus está chegando para solucionar o seu problema no sobrenatural. Declare comigo, eu creio que Jesus está chegando no sobrenatural para resolver este problema. Eu creio que Jesus está chegando no sobrenatural para resolver este problema. Você vai ver aqui, irmãos, que os discípulos não pereceram. Se foi Jesus que lhe direcionou, se Jesus está no controle da sua vida, se foi Ele quem te compeliu a passar para o outro lado, se foi Ele que te mandou orar por este negócio, se foi Ele quem te mandou fazer esta obra, tenha certeza de uma coisa, Ele vai se responsabilizar por você e Ele vai vir te socorrer. Ele não vai deixar você perecer, Ele não vai deixar você sucumbir, Ele não vai deixar você envergonhada, nem envergonhado, nem frustrada, nem frustrado, nem perecer. Imagine, irmão, Jesus estava preparando os discípulos. Você acha mesmo que Ele ia deixar os discípulos ali morrerem no meio do mar? Não. Jesus está lhe preparando para uma obra. Você acha mesmo que agora Ele vai deixar você perecer, você morrer? Não. Os açoites no barco, o vento contrário, é só uma experiência a mais que você está tendo para contar. Porque ao longo da vida, irmãos, Deus vai nos dar experiências para a gente contar. Ele vai nos dar testemunhos até para fortalecer a nossa fé. Porque nós precisamos ter a nossa fé fortalecida. Pode observar, nós somos seres humanos e somos inconstantes muitas vezes. E se Deus não nos der experiência, muitas vezes a nossa fé começa, a declinar. Então, através das experiências, Deus faz o quê? Dá uma alavancada na fé. Ele faz a fé se levantar, se erguer. Jesus vinha caminhando por sobre o mar. Mas quando os discípulos viram Jesus, ficaram com medo. Muitas vezes, irmãos, nós temos medo do sobrenatural de Deus. Mas através dessa palavra eu quero lhe dizer, homem e mulher de Deus, não tenha medo. Não tenha medo do sobrenatural de Deus. Não tenha medo da forma que o Senhor vai chegar. Não tenha medo de ter experiências com Ele mais profundas. Jesus queria se apresentar para os discípulos como aquele que tem autoridade sobre a natureza. Como aquele que pode todas as coisas e para Ele não existe nada impossível. Jesus aqui se apresenta, irmãos, como alguém que tinha o total controle de todas as coisas, da situação que eles estavam passando e da natureza, que estava ali respondendo de maneira impetuosa. Jesus, ele tem o controle de todas as coisas. E hoje ele diz para você, eu não te deixarei, não te desampararei, e estou chegando para trazer para a sua vida a resposta. Estou chegando para te socorrer. Estou chegando para fazer você viver milagres. Você vai observar que quando os discípulos se amedrontaram e disseram, é um fantasma, e todo mundo ali estava com medo e começaram a gritar,
Jesus imediatamente disse para eles: tem de bom ânimo, sou eu, não temas, não tenham medo, sou eu. Eu estou no controle de tudo, eu estou no controle daquele vento lá no barco, eu estou no controle de tudo o que está acontecendo, mesmo que humanamente falando, Jesus não estivesse dentro do barco ali com os discípulos, quando o vento contrário começou, ele estava no controle de tudo. E assim era a sua história, ele está no controle de tudo. Mesmo que tudo pareça perdido, irmãos, Jesus não perde o controle de nada. Declare comigo: eu creio que Jesus não perde o controle de nada. Eu creio que Jesus não perde o controle de nada. Não temas, não tenha medo. É Jesus que está no controle. E é Jesus quem está chegando para resolver este problema. É Jesus quem está chegando para trazer a solução para a sua vida. É Jesus quem está chegando para alegrar o seu coração e para tirar você deste vento contrário. Ele só te trouxe aqui para lhe confirmar que o propósito é dele, sim. Porque às vezes, irmãos, diante do vento contrário, às vezes diante da luta, nós duvidamos. Será que realmente o propósito é de Deus? Será que Deus realmente está nesse negócio? E Deus te trouxe aqui para te dizer: nem tudo aquilo que eu estou vai ser somente rosas, vai ser somente maravilhas. Mas vai ter adversidades também. Porque Jesus deixou bem claro que no mundo nós teríamos o quê, irmãos? Aflições. Mas ele manda a gente ter bom ânimo. Então ele está no controle de todas as coisas. Ele venceu. Se ele venceu, nós podemos confiar nele, e descansar. Hoje Deus diz para você: é tempo de confiar. É tempo de descansar porque eu estou no controle. Tenha bom ânimo porque eu estou no controle de tudo, não tenha medo. Hoje Deus diz para você: se você depositar a sua confiança em mim, eu chego para te socorrer. E eu não deixo com que esta situação faça você perecer. Declare comigo: a situação que eu estou vivendo não é para que eu venha perecer. A situação que eu estou vivendo não é para que eu venha perecer. Jesus, irmãos, não queria que os discípulos perecessem, mas ele estava dando experiência para eles. E assim é na sua história. Jesus, ele quer se manifestar para você como o Deus da cura, da libertação, da restauração, da porta aberta. E ele permite a adversidade para que ele possa se manifestar para você de maneira clara, te mostrando que ele não tem limitação. Jesus queria mostrar para os discípulos aqui, irmãos, que ele manda no vento, que ele manda no mar, ele manda no que ele quiser, porque ele não tem limitação, ele manda na natureza. Então ele estava se apresentando para os discípulos agora de maneira diferente. E Deus está dizendo: toda essa experiência que você está vivendo, sou eu, o Senhor, me apresentando para você de maneira diferente. Você vai ver aqui, versículo de número 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. O vento cessou, irmãos. Não tinha mais vento, por quê? Porque Jesus estava ali, ele estava no controle, mandando, ordenando para que o vento se aquietasse. E hoje o Senhor diz para você: o vento está se aquietando. Tudo que você estava vivendo era para ter experiência, era para que você soubesse que o teu Deus não tem limitação. Hoje você pode testemunhar que o teu Deus cura. Por quê? Porque você passou pela enfermidade e recebeu a cura. Hoje você pode testemunhar que o teu Deus restaura. Por quê? Porque ele restaurou sua história, restaurou seu casamento. Hoje você pode falar, você pode testemunhar que o seu Deus abençoa abundantemente. Por quê? Porque ele te abençoou abundantemente. Quando nós passamos pelas provas, pelos ventos contrários, irmãos, com Deus, estamos adquirindo com ele maturidade, experiência. E estamos aprendendo a confiar nele, sabendo que ele tem o total controle de todas as coisas. Sabendo que ele é imutável, sabendo que ele é um Deus todo-poderoso e para ele não existe nada demasiadamente difícil e nem impossível. Versículo 33. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Olhe o testemunho que agora aqueles que estavam com medo, que eram os discípulos, estavam dando sobre Jesus. O medo foi transformado em o quê, irmãos? Em um testemunho. E agora eles estavam testificando: verdadeiramente és filho de Deus. Agora sim, depois dessa experiência, você entende o quanto a prova é necessária, o processo é necessário, para que você possa fazer como os discípulos: verdadeiramente és filho de Deus. Agora eu creio porque eu vivi, eu creio porque eu vi.
E Deus está dizendo, você não vai viver o testemunho de terceiros. O testemunho de fulano, de ciclana, você vai viver dos seus. Você mesmo vai dizer verdadeiramente, ele é filho de Deus. Mas por que você serve esse Deus assim? Por que você serve Jesus assim? Você vai dizer, porque ele mudou a minha vida. Porque um dia eu estava passando por ventos contrários e ele chegou caminhando por sobre as águas e fez com que tudo cessasse, fez com que a bonança chegasse e trouxe alegria ao meu coração, porque um dia eu tive depressão e ele me curou, porque um dia ele me livrou da bebida. E você vai dizer das drogas, você vai dizer da prostituição, você vai dizer do que ele fez na sua vida, porque você vai ter experiências com ele. O vento contrário não quer dizer que o Senhor não está no controle da sua vida, mas quer dizer que ele está te dando experiências com ele, para que você possa conhecer a ele em um nível mais profundo. Os discípulos aqui estavam conhecendo Jesus em um nível mais profundo. Verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente rasto candarabacandaraia. És o escolhido, o Messias. Por que os discípulos disseram isso? Porque eles viram. Assim vai ser na sua vida. Você vai poder testificar. Você vai poder dizer com certeza, com firmeza, sem dúvida, que Jesus é o Deus da tua vida, porque você vai viver experiências com ele sobrenatural. O que você está passando é só para você adquirir maturidade, resiliência e experiência com Deus, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra, que é uma resposta. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada por nos mostrar que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Mesmo diante, Pai, das situações impossíveis. Mesmo quando estamos, Pai, em cenários improváveis, o Senhor tem um total controle de todas as coisas. E aquilo que o Senhor nos ordena, nós não temos que entender, mas temos que obedecer. Porque quando obedecemos, Pai, as tuas ordens, o Senhor se responsabiliza por tudo. Pode até ter vento contrário, ramanda candaraia, pode até parecer que o barco vai afundar, mas se o Senhor mandou, se o Senhor ordenou, nós só temos que acreditar que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que o Senhor vai surpreender o nosso coração. Eu creio, Senhor, que da mesma forma que o Senhor chegou caminhando por sobre as águas, o Senhor está chegando na situação do teu filho, o Senhor está chegando na situação da tua filha para resolver, para responder, para fazer milagres acontecer e o teu nome ser glorificado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por essa experiência sobrenatural que o Senhor está trazendo para os teus filhos. Eles vão ficar como os discípulos dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, verdadeiramente o Senhor é poderoso, o Senhor é grande. E o Senhor tem o poder e o controle sobre todas as áreas, sobre todas as coisas, sobre todas as situações. O Senhor não é limitado. Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor está trazendo experiência para o teu filho, experiência para a tua filha, Rasto Candaraia. E o teu nome, meu Pai, será glorificado diante dessa situação de adversidade, que eles pensam que vão perecer, mas não vão. Eles vão contar o testemunho, o teu nome será glorificado, pois o Senhor está chegando de maneira inusitada para trazer para eles, meu Pai amado, a calmaria, para trazer para eles o milagre, a bonança e a resposta. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, a vida, a história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu
teu nome. Abençoa também, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. O nosso Deus, irmãos, ele não mudou. Ele é imutável. Ele continua sendo todo poderoso, não importa a situação que você está vivendo. Eu quero lhe dizer uma coisa, Deus, ele tem solução. Deus, ele tem milagre, ele tem resposta. A direção de Deus para a sua vida não é para te fazer morrer, não é para te fazer perecer, não. É para te dar experiências com ele. Tudo que você está passando, o que você está vivendo, é Deus te fazendo viver um nível mais profundo de experiências com ele. Daqui a pouco você vai ver Jesus chegando de maneira inusitada e te fazendo viver uma bonança extraordinária que te deixará impactado e impactada com o que ele fará. Você vai provar do milagre de Deus e não tardará. O seu cenário vai mudar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.